Vamos falar sobre alguns aspectos da endoscopia de coluna. Quando você vai programar uma endoscopia de coluna, é importante você definir bem onde é a dor, qual raiz que está acometida e onde que essa raiz está comprimida. Se é no recesso lateral, se é no forame, se é um sinal de canal. O que está comprimindo essa raiz é importante a gente ver. Se é o disco, se é um espessamento de ligamento amarelo, se pode ser um osteófito, qual que é o elemento anatômico que está comprimindo essa raiz. E o que você vai fazer, qual a técnica que você vai usar para descomprimir essa região mais facilmente. É importante você definir qual o dermatom, qual a raiz. Por exemplo, se o paciente apresentar um pé caído, mais comum está associado à raiz GL5, também está associada à raiz GL5, um acometimento sensitivo da região do hálux e o reflexo patelar, enquanto S1 vinha reflexo aquileo alterado e pega a parte de sensibilidade do dorso do pé. Um LASEG positivo vai estar mais associado a raízes mais baixas, GL4 a S1, e o LASEG invertido vai estar associado a uma radiculopatia de raízes mais altas, GL2 e L3. E você tem duas vias para você fazer uma endoscopia de coluna, que é a via interlaminar e a via transforaminal. E para decidir qual usar, você vai levar em conta o tamanho da janela, o tamanho do forame, que aquele nível ali vai estar doente, né? A altura da crista ilíaca, o nível da lesão, alguns parâmetros anatômicos, como sacral slope e abertura alar, e a distância entre as espinhas ilíacas anterosuperiores. É importante também botar o paciente na classificação MSU, e é importante ressaltar que o acesso interlaminar é o acesso que a gente usa para conseguir chegar na raiz de passagem, ou na raiz transeunte, que é a raiz que corre pelo recesso lateral, naquela hérnia subarticular. O forame ele tem uma anatomia que a gente tem que conhecer bem, tem os seus limites superior e inferior, sendo os pedículos da vértebra de cima e da vértebra de baixo, pedículo, forame no meio. Vai ter duas estruturas que a gente tem que identificar bem também, que é a SAP e a IAP. A SAP significa superior articular process, e a SAF ela é a faceta lateral, que é a faceta inferior. A faceta lateral inferior e corresponde à faceta superior da vértebra inferior. E o IAP significa inferior articular process, é a faceta medial, é a faceta superior e corresponde à faceta inferior da vértebra superior. E essas duas estruturas, a SAP e a IAP, estão ligadas por uma ponte óssea que é a pars articulares. A pars interarticulares é um osso que une essas duas facetas, parecendo até uma borboleta naquela região. Você teria a articulação facetária, né, entre a IAP e a SAP, das vértebras diferentes, né? E a SAP a SAP vai ter uma continuidade com o pedículo da vértebra de baixo. É importante dizer também que quanto mais cranial a gente tiver, maior será o forame. Quanto mais alto, maior vai ser a facilidade de acessar a via transforaminal, e quanto mais caudal, menor vai ser o forame. Essa lógica se inverte quando a gente fala do espaço interlaminar, e quanto mais baixo, maior ele é. O conteúdo do forame basicamente vai ser a raiz, que vai ocupar o terço superior do forame, vai ficar na parte superior do forame, bem adjacente ao pedículo de cima. A raiz que se relaciona com o pedículo da vértebra leva o nome do pedículo da vértebra, por exemplo. A raiz que sai do forame L3, L4 é a raiz de L3, porque ela sai em íntimo contato com o pedículo de L3. E
essa raiz vai ocupar o terço superior, e por isso que a punção e a zona de segurança deve ser na junção do pedículo com a faceta mais inferior. Tem o triângulo de segurança, o triângulo de câmbio, que é composto pela raiz emergente do forame, o endplate da vértebra inferior e a raiz transeunte ou saco dural na outra face do triângulo. A forma do triângulo. Raiz emergente, vértebra de baixo, o endplate da vértebra de baixo, e o saco dural ou a raiz de passagem. E a raiz ela tem uma vascularização através da artéria radicular. Essa artéria radicular ela é ramo da artéria lombar, que é ramo da aorta. E a artéria radicular ela tem uma localização mais anterior e mais superior em relação à raiz emergente. A janela interlaminar, quanto mais baixo for o nível, maior vai ser essa janela, conforme já dito. E o recesso lateral vai ser a casinha da raiz transeunte. Vai ser medial ao pedículo, e o recesso lateral é uma estrutura que é medial ao pedículo até a região onde surge ou emerge a raiz de passagem no saco dural. Essa região ali que a gente compreende, que chama aquela região ali de recesso lateral. Medial ao pedículo até o local onde é que surge a raiz de passagem. E o ligamento amarelo, vamos falar de alguns pontos importantes da anatomia do ligamento amarelo. O ligamento amarelo, ele está composto na região medial ali do canal glandular, né? E ele se junta ao ligamento interespinhoso. Ele tem uma quantidade de ligamento interespinhoso na região medial. Na região medial, essa localização que o ligamento amarelo se continua com o ligamento interespinhoso. Na região lateral, ele vai mergulhar e ele vai se dividir nessa região mais lateral em dois. Tem uma camada mais superficial, que vai se juntar, ou se unir, ou se continuar com a cápsula da faceta, e vai ter uma camada mais profunda, que vai mergulhar e adentrar ali dentro do forame vertebral. O ligamento amarelo, a gente tem dois ligamentos amarelos, né? O ligamento do lado direito e o ligamento do lado esquerdo, tá? Na parte mais cranial, ele se insere na porção anterior da lâmina e ele segue até um terço da lâmina. Ele não é um ligamento contínuo. E na parte caudal, ele se insere na porção posterior da lâmina. E, como eu falei, ele é um ligamento descontínuo. Por isso, quando a gente for começar uma laminectomia, a gente sempre começa na região mais cranial, que é onde ele se insere na porção anterior da lâmina e onde ele vai até um pouco antes da metade da lâmina. Então a gente garante que naquela região ali, onde ele vai começar a laminectomia, tem ligamento amarelo, como um protetor ali para você evitar uma fístula dural. E algumas observações importantes é que toda a axila da raiz ela vai ter ali uma região vascularizada, uma mavezinha, que você segue ela até achar ali a raiz de passagem. E uma estrutura vascular importante é o plexo venoso de Batson, que fica também inferior à raiz e que às vezes pode sangrar quando você vai fazer uma dissectomia, quando você acessa aquela região ali.